Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe o canal. Então vamos falar de uma possível terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial nuclear está se aproximando? Desde que o novo governo foi transferido para a Casa Branca no final de janeiro, muitas coisas mudou, não apenas nos Estados Unidos. Lá a divisão do país está se tornando cada vez mais visível, pois 18 estados já ousaram retirar-se das medidas corona. O Oriente Médio, que também se prepara para o governo Biden, também experimentou um terremoto geopolítico, porque os Estados Unidos, obviamente, não está mais do lado de Israel, sob a nova liderança. Também se opõe a Arábia Saudita no aquecimento para o Irã. A guerra com o Irã está claramente emergindo no Oriente Médio, mas foi só lá que a situação piorou dramaticamente como resultado da nova administração dos Estados Unidos. Dois outros conflitos estão se transformando rapidamente em uma guerra com potencial para uma nova guerra mundial. Por um lado, uma Rússia, obviamente, pretende atacar a Ucrânia e, por outro lado, uma invasão de Taiwan pela China é aparentemente apenas uma questão de tempo. A Rússia testou recentemente seu imparável míssil nuclear e a China falou sobre o cheiro de pólvora após conversas com os Estados Unidos. Aí a China que está falando cheiro de pólvora depois que conversou com os Estados Unidos. O que torna tudo tão perigoso é que os Estados Unidos muito provavelmente intervirão em ambos os conflitos, caso eles aumentem. Ambos os conflitos têm o potencial de se transformar em uma guerra mundial muito rapidamente. Em adição aos bombardeiros nucleares que Biden adicionou a Noruega como uma direta a Moscou, estão agora sendo observados por mais movimentos maciços de tropa pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocou algumas bases ali na Noruega. A Noruega está lá no extremo norte, bem acima da Inglaterra. Então é bem fácil de atingir Moscou através da Noruega. E agora está tendo uma movimentação dessas tropas lá na Noruega. Então agora sendo observados por mais movimentos maciços de tropa pelos Estados Unidos, e a Rússia também fez uma tremenda mobilidade novamente após anexar a Crimeia em 2014. Na última quarta-feira, mais de 100 mil soldados russos com faixas de invasão pintaram veículos de ataque a caminho da Ucrânia, fronteira feita. Portanto, o medo de uma guerra iminente na Ucrânia completar exacerbado. Mandou 100 mil soldados ali russos na fronteira com a Ucrânia, com carros de guerra, com uma mensagem de ataque à Ucrânia. As tropas incluem 1.300 tanques de batalha, 3.700 drones, 1.300 unidades de artilharia e mosteiros e 380 sistemas de mísseis. De forma alarmante, os veículos não têm placa, o que direciona que a Rússia está tentando manter seus números o mais secretos possíveis. Não tem ali uma identificação, justamente para não ter número de quanto que a Rússia está mandando para lá. A Ucrânia também se mobilizou e encomendou dezenas de milhares, incluindo reservistas para a fronteira. Mesmo que a Ucrânia não faça parte da OTAN, o apoio da aliança à Ucrânia aumentou nos últimos anos. Diz que os assessores dos Estados Unidos estão no país. Estão dizendo que os assessores dos Estados Unidos já estão lá no país. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos no Centro de Operações Europeu, EUCOM, classifica a situação como crise potencial iminente. De acordo com o governo ucraniano, 14 mil pessoas já perderam a vida no conflito desde 2014. Em resposta à mobilização russa, os Estados Unidos já enviaram navios de guerra ao Mar Negro e impuseram sanções à Rússia. Biden, que é a escolha polêmica, também acusa a Rússia de intrômetro na eleição dos Estados Unidos, hackeando e impondo recompensas às tropas americanas no Afeganistão. Na quinta-feira passada, os Estados Unidos colocaram empresas russas na lista negra e expulsaram diplomatas russos junto com outras sanções.
o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o princípio da reciprocidade em tais assuntos não foi levantado, mas tudo dependerá das decisões do chefe do Estado. Vamos subir aqui. A Rússia ofereceu proteção aos cidadãos pró-russos no leste da Ucrânia, alertou contra um retorno da Europa nazista. Olha o que a Rússia falou com aqueles cidadãos ali que estão ali no leste da Ucrânia, que são pró-Rússia, que alertou contra um retorno da Europa nazista. Teme-se que a crise entre a Rússia e a Ucrânia podem explodir em poucos dias e se transformar em uma eu acho que está traduzido errado, real. Fontes militares ucranianas de alto escalão temem que os planejadores de guerra russos ter avaliado mal como recurso de defesa da Ucrânia, porque estão muito mais prontos para lutar contra um grande ataque por terra e mar do que se pensava. Eles estão subestimando a Ucrânia. Até recentemente, os comandantes-chefes da Ucrânia calculavam que se Putin ordenasse um ataque no leste da Ucrânia e em outros lugares, ele provavelmente teria uma descrição de maio. Tá vendo? Vocês estão entendendo que se Putin, pelos cálculos, fosse atacar mesmo, seria agora em maio. Em 8 de abril, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o envio iminente de uma frota de guerra para a Ucrânia. O Ministério de Defesa russo deu este comunicado. Como parte da revisão do treinamento de inverno, mais de 10 barcos anfíbios e da artilharia do Distrito Militar do Sul estão fazendo um movimento entre as frotas do Mar Cáspio para o Mar Negro. Mas hoje a marinha de Putin pressionou ainda mais Kiev ao anunciar o envio de uma marinha à Ucrânia, que chegará dentro de alguns dias. No dia anterior, a Inglaterra havia informado que estava em alerta máximo sobre os acontecimentos na Ucrânia e observava a situação com uma crescente preocupação. A Inglaterra é uma grande aliada da Ucrânia. Quando tem esses problemas ali no mar, ela costuma mandar navios de guerra para o oceano, ali no Mar Negro, então para colocar uma posição de defesa para a Ucrânia. A situação é monitorada constantemente. Eu definitivamente definiria isso como uma crise crescente, uma fonte do Reino Unido. Outras nações ocidentais também estão em alerta. A Aliança Quinte, composta pela Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Lituânia e Polônia, quer apoiar a Ucrânia. Então, se a Rússia invadir, por acaso invadir a Ucrânia tem a Grã-Bretanha, que tem uma força bélica ali, marítima terrível. Tem o Canadá, tem a Lituânia, tem os Estados Unidos, tem a Polônia. Ela não vai estar sozinha. Lembrando que o presidente é judeu. Então ele tem até laços muito fortes com Israel. Ben Wallace, ministro da Defesa do Reino Unido, emitiu uma declaração alertando a Rússia. Os ministros da Defesa Quinte estão unidos em nosso apoio inabalável à soberania e integridade territorial da Ucrânia, em face da atividade crescente militar da Rússia. E ele acrescentou: vamos trabalhar em estreita colaboração com a Ucrânia para monitorar a situação e continuar a instar a Rússia a diminuir a escalada. E aí você vai vendo que lá em cima vai apertando a coisa. Até recentemente presumia-se que Putin estava blefando para testar o presidente Biden e ele conquistar mais apoio em seu próprio país. No passado também Putin muitas vezes ações abaixo do limiar que justificavam a guerra. Enquanto isso, porém, parece mais que a Rússia lançará uma grande ofensiva contra a Ucrânia. Eles estavam achando que ele estava só blefando, estava só irritando o Biden, mas parece que não. Alegações chocantes foram feitas na televisão estatal russa, dizendo que Putin poderia se tornar nuclear se a Ucrânia desistir de sua oferta de se tornar um parceiro da OTAN como resultado da ameaça russa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu à OTAN que mostrasse um caminho para a adesão. Ele também disse que a OTAN é a única maneira de acabar com a guerra em Donbas. É a região que estão com essa briguinha.
Aí você vê, ele está ameaçando a questão da Ucrânia de forma nuclear. Várias figuras importantes falaram do uso de armas nucleares na televisão estatal. No horário nobre, o aliado de Putin, Vladimir Solov, deixou claro que, apesar das repetidas demandas das potências ocidentais, a Rússia nunca poderia entregar o controle da área rebelde de Donbas. Ele perguntou ao analista militar russo Mikhail Khodorkovsky quanto tempo antes da luta em terras ucranianas com as tropas da OTAN haverá um conflito nuclear? Quanto tempo antes da luta em terras ucranianas com as tropas da OTAN haverá um conflito nuclear? Este é exclusivamente meu julgamento pessoal. Eu acredito que qualquer conflito do nosso lado pode ser interrompido se nosso lado ameaçar usar pelo menos armas nucleares táticas. Nesse caso, qualquer conflito cessará. Então está falando que se não cessar, vai ameaçar com armas nucleares. Só que a França, por exemplo, quem não sabe, é uma das maiores potências nucleares. É a França, Estados Unidos, são todas potências bem nucleares. E a França e a Alemanha também estão apoiando a Ucrânia. Representantes da OTAN também falaram sobre acontecimentos na Ucrânia. Um oficial de defesa dos Estados Unidos disse que a Marinha continua a voar aviões de reconhecimento no espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro para monitorar as atividades da Marinha Russa e quaisquer movimentos de tropas na Crimeia. Em 7 de abril, 2 bombardeiros B-1 dos Estados Unidos realizaram missões sobre o Mar Egeu. O funcionário disse que os Estados Unidos não veem acúmulo de forças russas como uma ameaça ofensiva. Mas se algo mudar, estamos prontos para responder. A avaliação atual é que os russos fariam treinamentos e exercícios, mas isso pode mudar a qualquer momento. Os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com uma escalada recente de agressão russa no leste da Ucrânia, incluindo movimentos da Rússia de fronteira ucraniana. A questão é que no leste também tem apoiadores do Putin. E eles querem aquele espaço, e a Ucrânia não quer, e tá essa bagunça. O Japão também se pronunciou a favor da Ucrânia. Então a Ucrânia tem vários aliados, porém tem a China que também é bem assim a favor da Rússia. O que isso quer dizer com o Gog e Magog? Primeiro que a Rússia, aqui, lembrando, o submarino que eles lançaram há pouco tempo, ele é o primeiro a transportar os drones, e ele é tão perigoso que ele é chamado de Poseidon. Então a Rússia é uma descendente de Gog, para quem não sabe, e vamos colocar que a Rússia invadisse a Ucrânia. Os Estados Unidos já estão com as tropas lá na Noruega, já tem seus apoiadores, e ia ter uma invasão. Também tem a questão da China, está tendo problema ali com o país do lado. Então, o Biden já avisou que ia intervir nos dois, tanto na questão da China e tanto na questão da Rússia. Tanto a China como a Rússia são descendentes de Gog. Então os Estados Unidos ficariam ocupados ali em cima, brigando com essas duas nações. E lá embaixo, pode ser que aconteça o que aconteceu com a Síria. Quando os Estados Unidos começou a tirar suas tropas da Síria, o que aconteceu? A Rússia e a Turquia desceu, porque aproveitou que os Estados Unidos estavam caindo fora. Israel ficaria, aí isso é meu ver, ficaria meio assim, sem muita defesa dos Estados Unidos. E o Irã poderia aproveitar esse momento para atacar Israel. E isso poderia sim desencadear a guerra de Gog e Magog. Porque já está acontecendo essa questão lá, a China contra Taiwan. China, Coreia do Norte, Rússia são descendentes de Gog. Se tiver algum problema com a Rússia, a China ajuda, a Coreia do Norte também. E Israel lá embaixo fica, como se diz, sem uma ajuda dos Estados Unidos, porque vai estar muito ocupado lá em cima. O Irã pode aproveitar, a Síria pode aproveitar. A escalada no Oriente Médio, toda vez que os Estados Unidos saem, aumenta. O que começou a acontecer lá em Israel, no norte? Saiu da Síria ali,
Começou a ter uma escalada, aumentou uma escalada de violência. Você vê que Israel hoje é atacado direto com mísseis e outras coisas da Síria, porque os Estados Unidos saiu. Os Estados Unidos está saindo do Afeganistão, aí você vai começar a ver também guerra ali. Então os Estados Unidos se retirando, está dando passagem para conflitos, e esses conflitos sempre resvalam em Israel. Então isso pode ser que aconteça, Gog e Magog, por causa disso. E uma terceira guerra mundial também, porque nós estamos falando de só potência nuclear, nós não estamos falando de nenhum país fraco, nem a Ucrânia é um país tão fraco, pelo que vocês estão vendo. Então é isso, pode ser que aconteça a escalada, pelo que eles estão falando, vai acontecer em maio. Pode ser que o Irã aproveite isso em outros países ali do Oriente Médio também e aumente uma escalada de violência contra Israel, já que está envolvendo países de descendência de Gog. Então é isso, que Deus abençoe vocês.